No coração do Brasil, entre vales e serras, encontra-se um paraíso escondido. Caiapônia, Goiás. Terra de belezas naturais, história e tradição. Celebramos seus 150 anos de emancipação política. Mas essa história começou muito antes. Muito antes da chegada dos colonizadores, esta terra abrigava os índios caiapós. Registros arqueológicos apontam que hominídeos habitavam essa região há mais de 11 mil anos. As pinturas rupestres de Palestina são testemunhas vivas de uma cultura ancestral. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou a lei que concedeu a Caiapônia o título de Capital das Cachoeiras. Hoje somos uma cidade turística e devemos muito a dois guias pioneiros que, com dedicação e esforço, divulgaram nossas belezas naturais e levaram inúmeros turistas para conhecê-las. Embora já tenham partido, deixaram um grande legado. Hélio Batista da Luz e Orlando Freitas. Os colonizadores das famílias Junqueira, Vilela, Goulart e Andrade eram originários de Minas Gerais, das cidades de São João del Rei, Sacramento, Coqueiral, Prata e região de São Tomé das Letras. Um dos principais motivos que levou a família Junqueira Vilela a migrar para Goiás foi uma tragédia familiar. Em 13 de maio de 1833, um levante de escravizados resultou no assassinato dos pais de Helena Bernardina Junqueira e de mais 7 membros de sua família, na fazenda Bela Cruz, localizada onde é hoje o município de Cruzília, em Minas Gerais. Diante desse cenário de instabilidade e temendo novos conflitos, o esposo de Maria Bernardina, o senhor Manuel Joaquim Vilela, tomou a decisão, em 1836, de casar seus filhos e enviá-los ao sertão goiano em 1838, em busca de novas terras e segurança. Seu sobrinho José Manuel Vilela já estava colonizando Jataí, Goiás, desde 1836. E assim partiram, já casado 4 dos seus filhos: Gabriel Junqueira Vilela, Joaquim José Junqueira Vilela, José Vilela Junqueira e Maria Leopoldina Junqueira, acompanhada de seu esposo, o agrimensor e tenente José do Carmo Goulart de Andrade, além de outros membros da família. Dos 4 que vieram de Minas Gerais, dos pioneiros que vieram de Minas Gerais, são os bisavôs dos 4, 3 é bisavô da minha mãe, da Ana Goulart de Andrade. Gabriel Vilela Junqueira, casar com a Felicidade Isméria Vilela. Joaquim Junqueira Vilela, casar com Antônio Rosa Vilela. E José do Carmo Goulart de Andrade, casado com Maria Leopoldina Junqueira Vilela. A carruagem, composta por 8 carros de bois, partiu da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, em 1838. Trouxeram alguns homens livres, além de alguns escravizados que eram tratados como membro da família. Dentre eles, o velho Jeremias. Da comitiva do capitão Zé Vilela Junqueira, no morro, para pernoitar e continuar a viagem no dia seguinte, de manhã deparou com a morte súbita do carreiro Jeremias, que desorganizou todo o aparato da comitiva, que era grande, com 8 carros de boi. E o capitão Zé Vilela pensou em desistir da viagem e voltar para Minas Gerais. Com isso, o morro ficou com o nome de Morro do Jeremias, que está na BR-158. Vieram também na carruagem membros das famílias Cardoso, Pena, Faria, Perdigão, Carvalho e outras. Além de pertences essenciais, levaram sementes de hortaliças, frutas, plantas medicinais e diversos animais. No final de setembro de 1838, chegaram em Caiapônia, nas margens do córrego Buriti, e ali começaram a nova vila. Aqui nesse local começou a nossa querida Caiapônia, na Avenida Major Neca, entre as Rua 8 e Rua 9, e aqui foram construídos os primeiros ranchos de palha.
Aqui foi construída também a primeira casa em alvenaria, de José do Carmo Goulart de Andrade e sua esposa Maria Leopoldina Junqueira Vilela. E aqui também tinha, no fundo da casa, tinha um monjolo de 4 cabeças para socar o arroz para a vila. E aqui é a casa que permanece até hoje na família, é a casa do fundador de Caiapônia, o senhor Manuel Joaquim Vilela, o Major Neca. Houve algumas modificações, mas permanece ainda até hoje com a família. O convívio entre os colonizadores e os indígenas foi muito complicado. Certamente, os índios perceberam que estavam perdendo seu território, o que resultou em diversos ataques contra os moradores. A população vivia amedrontada e em 1858, os indígenas estavam extremamente revoltados, matando gado, incendiando casas e assassinou um escravizado. E em 1859, o capitão José Vilela Junqueira solicitou o auxílio de 30 praças da Guarda Nacional para garantir a segurança da população, mas apenas 8 foram enviados. E em 1880, os índios caiapós atacaram as famílias de José Marciano e apenas uma menina sobreviveu, e ainda que gravemente ferida. No dia 28 de dezembro de 1900, os caiapós atacaram a região da Lagoa, onde vivia Manuel Inácio Goulart de Andrade e sua esposa, Helena Clara Vilela, filha do pioneiro Joaquim José Junqueira Vilela. O ataque resultou na morte do casal e de mais 7 membros da família. E aí tirava leite, tratava dos índios, caçava bicho no mato, matava para tratar deles. E um dia ele resolveu atacar. Os indígenas planejaram um levante, só que eles tinham muito medo de armas, de fogo, né? Sabendo o poder que era as armas, né? Então o que eles fizeram? Eles precisavam desarmar. E eles pediram as facas para... Disse que era para cortar coco, pegaram todas as facas da casa pedido. E pode ser as indígenas que entraram, ninguém sabe quem pegou, mas as indígenas entraram, supostamente foram as indígenas, que tinham mais liberdade dentro da casa, dos quartos, pegaram as armas e jogaram num cerradinho próximo à fazenda lá. E chegaram brincando com o Manuel Inácio, entrou para dentro da casa, uns 2 ou 3, começaram a brincar, amarrou o pé dele, amarrou as mãos, com a corda que eles tinham feito de broto de buriti. Quando os indígenas viram que Manuel Inácio estava imobilizado, um veio por trás e deu uma facada nele aqui. Aí ele já caiu, e os índios que estavam de fora esperando o ataque, já entraram com grito de guerra, aquele grito, Os gritos eram tão aterrorizantes que os 2 cachorros que estavam lá no local entraram para debaixo da cama e ficaram todos urinados de tanto medo, aquele pavor, tá? E ali já deu uma flechada na Helena Clara Vilela, ela já caiu. Aí a Maria de Olinda, que é a Mariquinha do Corguinho, ela veio correndo com espeto, né? Porque já não tinha mais faca lá, já tinha pegado todas as facas. Ela veio com espeto para atacar os índios, né? Vendo o pai morto e a mãe, e já estava atacando os irmãos e todo mundo, já tinha muita gente morta. E ela veio correndo com espeto, né? E ali os indígenas voaram nela e deram uma facada nela aqui no sangrador, que ela ficou praticamente imobilizada e já se entregou para a morte. E o Clarismundo, ouvindo os barulhos, eu acho que estava por baixo, já veio correndo, entrou no meio para lutar, ali para acudir a família. E a Felícia, é uma funcionária também da fazenda, pegou e achou uma garrucha e deu um tiro. Quando ela deu o tiro para cima, os indígenas tinham muito medo de arma, saíram correndo em direção à ponte. E lá estava escondido já o Franklin Goulart de Andrade, que era filho do Manuel Inácio, e sua irmã Prudenciana, eram os 2 mais novos da família. Estava assim já correndo para o lado da ponte. Então os indígenas, quando correram destino à ponte, eles viram as crianças. Eles viram a criança e a Felícia gritou, me fala, São Sebastião. E
os indígenas pegaram e não mataram as crianças. Diz que eles gritaram que não ia atacar. Pequenininho não. Outros falam que é bacuri, não, bacuri. Então tem essas duas versões. E deixaram as crianças. Então, nesse levante, ficaram mortos 7 pessoas na hora e 4 ficaram feridas. As que ficaram feridas, Helena Clara, a sua sogra Teresa Ponciana, ficou também ferida a Maria de Olinda, que é a Mariquinha do Corguim, que durou até, eu acho que ela morreu em 1967, e a sua irmã Ana Cândida Vilela, que ficou com um corte na mão. E daí, quando passou um mês depois dessa tragédia, faleceram Helena Clara Vilela e também a sua sogra. Então, foram 9 pessoas mortas e 2 sobreviveram a esse ataque, mais a Felícia, o Clarismundo e mais alguns da família que correram no momento. E tudo, né? E o Franklin, que é as criancinhas, e a Prudenciana. Então, praticamente quase dizimou toda a família de Manuela Inácio Goulart de Andrade. E em 5 de julho de 1925, a Coluna Prestes, também conhecida como Os Revoltosos, chegou a Caiapônia com aproximadamente 1.500 homens. O grupo solicitou ao padre José Senabre que realizasse uma missa campal em frente à Igreja Católica, pela missa de 7º dia dos revoltosos mortos na batalha no final de junho, na fazenda do Zeca Lopes, hoje localizada no município de Perolândia. Ao chegar em Caiapônia, cerca de 30 revoltosos rebeldes se separaram do grupo e na estrada da Fazenda Mata, pertencente a Maria dos Anjos Vilela, neta do Major Neca, um dos rebeldes abordou um menino e o Chico surdo para tomar-lhes os cavalos. Ao disparar um tiro para o alto para intimidá-los, Chico, assustado, reagiu rapidamente e matou o revoltoso com uma faca, mas acabou sendo baleado no braço e ambos fugiram. Os companheiros do revoltoso, enfurecidos e em busca de vingança, atearam fogo na fazenda de Maria dos Anjos e, sem sucesso, o fogo logo apagou. Dali decidiram exterminar toda a família do Major Neca. Invadiram a fazenda de Ana Cândida Vilela, viúva do Major Neca, e incendiaram tudo. E em seguida, chegaram à fazenda Monte de Petronília Maria Vilela, filha do Major Neca e avó do personagem Imbilino. Lá, queimaram a casa, capturaram e mataram brutalmente 3 funcionários, Manuel Prudêncio, Aniceto Reginaldo e Luiz Elrigle, que foram torturados e arrastados por mais de 1 quilômetro. Apesar das agressões, recusaram-se a revelar o paradeiro da família do Major Neca. Com o crescimento da vila, teve a necessidade de construir um rego d'água. Nós estamos aqui no início da Avenida Major Neca e na cabeceira do córrego do Buriti. Aqui tinha um açude que saía um rego d'água que descia um pouco na Major Neca e entrava entre hoje a Avenida Coronel Lindolfo Alves Dias e a Rua Araguaia. Passava onde é o Banco do Brasil, descia, passava no meio da Praça das Torres hoje, passava ao lado da Igreja Católica, descia até no Teatro Municipal, ele descia à esquerda para a casa do José do Carmo Goulart de Andrade, onde tinha um monjolo de 4 cabeças. Esse rego era no Espigão e tinha os reguinhos que serviam às casas, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E tinha os registrinhos que fechavam, e à noite socava os arroz para a vila. José do Carmo Goulart de Andrade doou 700 alqueires da Fazenda Monte para a Igreja do Divino Espírito Santo, para criar a cidade. No entanto, a igreja só recebeu a escritura dessa área durante a divisão da fazenda. De posse da terra, a instituição realizou doações e vendeu algumas partes até que, em 1914, a área remanescente de 259.710 alqueires foi oficialmente escriturada pelo filho de José do Carmo, Manuel Joaquim Vilela, conhecido como Major Neca. Esse ato consolidou o Major Neca
como fundador de Caiapônia. Originalmente, a nossa matriz ela foi construída com a porta virada para o norte, onde hoje aqui nós temos o nosso altar-mor. Antigamente, a entrada principal era aqui, e aí, em 1933, houve a mudança, onde a porta foi virada para o sul. Daí o altar, que estava onde hoje é a entrada, veio para o fundo, onde hoje é o atual fundo, e assim, nessa troca, houve essa mudança das entradas. Então, essa matriz foi construída, a primeira capela, no caso, né, no ano de 1845, é um ranchão de palha, feito aqui mesmo, nesse local, onde nós estamos, e posteriormente, em 1875, ela foi feita em alvenaria, as expensas do capitão Joaquim José Junqueira Vilela, e do Gabriel Junqueira Vilela, que foram os que construíram as expensas deles mesmos, né? Sem a ajuda de ninguém, mas expensa deles mesmos, aqui nesse mesmo lugar. A igreja Nossa Senhora do Rosário foi construída pelos escravizados, e essa igreja foi concluída em 1890, 1895, e caiu, teve uma queda do telhado dela em 1912, 13, e depois disso, não teve dinheiro para continuar e ela acabou sendo completamente demolida. Hoje, lá no lugar, existe a antiga construção do Hospital São José, inclusive a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era dessa igreja, ficou por um tempo na casa da Dona Irene Cabral, muitos anos depois disso, ficou na casa dela, e depois da morte dela, a Rita, filha dela, doou para o seu Juversino, que é o capitão da Congada, o general da Congada, no caso, né, e está com ele, né, até hoje. Nós temos ela até hoje lá, a imagem original, que foi trazida com os escravizados de Minas Gerais, na época da colonização aqui do município. De acordo com o que meu pai nos contava, que a cidade de Caiapônia iniciou-se, naquela época, com apenas 7 casas e recebeu o nome de Vila das 7 Casas. Ficando como primeiro nome oficial, Vila do Divino Espírito Santo das Torres do Rio Bonito. Em 1855, o distrito foi criado com a denominação de Torres do Rio Bonito, subordinado ao município de Rio Verde. Em 1873, o município emancipou-se e em 1874 foi instalado oficialmente o município de Torres do Rio Bonito. E em 1911, o nome foi encurtado para Rio Bonito, e só em 1943 o nome foi alterado para Caiapônia em homenagem aos índios caiapós. O primeiro prefeito nomeado foi Américo Fernandes. Já o primeiro prefeito eleito pelo voto popular foi Tonico Tontim, do Partido Pica-Pau, sucedido por Garibaldi Teixeira, nomeado pelo governador Pedro Ludovico. Na sequência, governaram o município os prefeitos Plínio Gayer, Previsto de Moraes, Joaquim Silvestre, Fuad Nasser, Aprígio de Almeida, Bertoldo de Abreu, Aldimiro Pereira, João Bispo, Joaquim Moraes, Adão Nazir, Vander Marques, Antônio Lari, Edson Rosa Cabral, Caio Lima e o atual prefeito Argemiro Rodrigues. As duas primeiras igrejas evangélicas de Caiapônia. A Igreja Presbiteriana foi a primeira igreja evangélica de Caiapônia, tendo seu registro de consagração em 1947, graças ao esforço e à perseverança do presbítero Raimundo Pittman. A Igreja Assembleia de Deus foi fundada em 9 de maio de 1961 pelos pioneiros João Francisco de Lima, o pastor Joaquim Farias e Guilhermino de Moraes. Caiapônia hoje está entre as cidades mais organizadas do estado de Goiás, contando com mais de 90% de suas ruas asfaltadas, 100% de abastecimento de água tratada e mais de 90% de cobertura da rede de esgoto. Além de suas belezas naturais, o município também se destaca na prática esportiva, oferecendo diversas modalidades como futebol, trilha de motos, ciclismo, rapel, futsal, capoeira e outros. Tudo aqui começou
graças aos carros de bois. Agradecemos aos caiaponienses carreiros, descendentes ou não dos pioneiros, por manterem viva essa tradição que faz parte da nossa história. Recentemente, nós despedimos de 3 carreiros que dedicaram suas vidas a essa cultura. Hoje eles estão no infinito, ouvindo o canto dos carros de bois ao lado daqueles que vieram antes. Nosso adeus e eterna gratidão a Zequinha Baixadão, Cleide Duarte e Argemiro Duarte. É sem igual, não tem como a gente querer comparar outros lugares com a terra de Caiapônia, né? Se fosse para mim nascer outra vez, eu queria nascer aqui de novo em Caiapônia, né? Para mim é uma honra ser prefeito de Caiapônia, por ser bisneto das pessoas que ajudou a fundar o nosso município de Caiapônia. Então, o primeiro prefeito eleito pelo povo no município de Caiapônia foi Antônio Rodrigues dos Santos, Tonico Tontim, que é meu bisavô. E hoje, eu, na atual prefeito de Caiapônia, Argemiro Rodrigues dos Santos Neto. E para mim é uma honra, ser o prefeito, porque a nossa família é de tradição, família que fundou o nosso município há muitos anos atrás. E Caiapônia completando aí seus 150 anos, com vários benefícios, várias coisas importantes que o nosso município tem. Além das cachoeiras, Caiapônia também é grande produtora de soja, de milho, mais de 500 mil cabeças de gado, o terceiro maior município do estado de Goiás, com quase 9 mil quilômetros quadrados. Então, enfim, parabéns, Caiapônia, pelos seus 150 anos. Amamos Caiapônia! Rio Bonito foi seu nome, respeitado pela lei civil. Hoje é Caiapônia, coração do meu Brasil. Falando